Olá, a paz esteja com você. Nós estamos lendo juntos o livro Chega de Regras, do Dr. Larry Crabb, e hoje vamos iniciar o capítulo 2. Nossos padrões fixos. Enquanto escrevo este livro, estou me encaminhando para a 6ª década da minha vida. Meu cabelo ficou branco. 2 criancinhas me chamam de vovô. 25 minutos de trabalho árduo me parecem equivaler a escalar o Monte Everest. Mas posso fazer um retrospecto de quase meio século de vida como cristão. Decidi tornar-me seguidor de Jesus aos 8 anos, quando o monitor do acampamento deu instruções aos seus alunos para olharem fixamente para a fogueira ao redor do qual nos reuníamos. Meninos, disse ele, você tem uma escolha a fazer. Confiar em Jesus como seu Salvador ou queimar para sempre no fogo do inferno. Dita dessa maneira, a escolha não parecia exigir muito de nosso cérebro. Eu sabia o que fazer para fugir do inferno e ir para o céu. E foi o que fiz. Eu sabia que ao A segue-se o B. Coloquei então o A no lugar. O padrão foi fixado. O que mais que eu quisesse que Deus providenciasse, supus que poderia obter fazendo a escolha certa. Minha parte era calcular o A requerido e fazê-lo. A dele era prover o B que eu desejava. Entendi mal. Eu não fiz nada meritório para ganhar o céu. Apresentei-me simplesmente a Deus. Aproximei-me como estava. Não posso fazer nada de bom para organizar a vida que desejo. Certamente nada que a garanta. Lembro-me da pressão que senti quando me tornei pai ainda jovem. Para compreendê-los, é preciso envolver-se calorosamente com eles, depender tempo e ser firme em suas colocações. Para formá-los bem, reitere com frequência a disciplina com amor santo e não ira descontrolada, e seus filhos vão se tornar homens de caráter. Durante muito tempo, embora não tivesse expressado isto desta forma, considerava o cristianismo o melhor sistema disponível para fazer a vida funcionar. Entramos na vida cristã sendo salvos, confiando em Jesus para pagar pelos nossos pecados. Vivemos como cristãos fazendo o que é certo, para que Deus nos abençoe muito. Somos salvos achegando-nos como estamos. Isso garante o céu mais tarde. Vivemos fazendo o que é necessário. Isso garante bênçãos agora. Era isso que eu pensava. Se fizermos as coisas certas, gozaremos de paz profunda. Nossos filhos vão amar-nos, nossas almas serão revigoradas e tranquilizadas. Nosso ministério vão nos satisfazer de modo que nos sintamos realmente bem, como nós mesmos, e entusiasmados com a vida enquanto vivermos. Levo uma vida linear e desejo que ela funcione. Por isso estou disposto a fazer o que for necessário para que isso aconteça. Pergunto-me agora por que sinto tanta pressão e luto com tantas desilusões e dúvidas. Quando as coisas vão bem, digo publicamente, louvado seja Deus. E sussurro em surdina, é claro. Fiz o que me mandaram. Fiz a coisa certa. Quando as coisas não andam bem, declaro publicamente, Deus está trabalhando para o meu bem. Confio nele. E dizia com meus botões, o que fiz de errado? Subtítulo em todo lugar. Sem culpar ninguém, creio que absorvi a suposição da linearidade da cultura cristã. Sou naturalmente atraído para a linearidade porque ela me permite maior controle dos meus atos. A ideia que tenho dela me foi comunicada de inúmeras maneiras como a base apropriada da vida cristã. A maioria dos sermões que ouvi
Dos livros cristãos que li, assim como quase todos os conselhos que recebi, ensinavam a linearidade da maneira explícita ou implicitamente, sendo esta última mais contundente. A ideia está em todo lugar. É o nosso modo de pensar. Ouço apenas algumas sentenças de que me lembro que causaram impacto. Tenho milhares dentre as quais escolher. Tive a ocasião de ouvir um conhecido líder cristão, um homem que admiro e respeito, dizer certa vez a um grupo de outros líderes: devemos convencer o mundo de que o cristianismo é verdadeiro e produz muitos frutos. A família é um meio adequado. Precisamos de pais cristãos para demonstrar que educar filhos segundo o plano de Deus produz o tipo de filhos que todo pai deseja. Outro homem, um presbítero numa igreja que frequentávamos, quando nossos filhos estavam na pré-escola, estava contando sobre seu filho adulto, com o rosto brilhando de prazer. Ele compartilhou: ele acabou de receber uma ótima promoção no trabalho. Seu salário quase dobrou. Deus é tão fiel. Lembro-me de quando nosso filho entregou sua carreira a Deus. Vejam o que está acontecendo agora. Uma missionária não conseguiu conter as lágrimas quando me contou que a filha estava grávida de um nativo no povoado vizinho. Deveria ter passado mais tempo com ela. Estive tão preocupada com meu trabalho de tradução para a missão que pensei estar fazendo a coisa certa. Um jovem solteiro meneou a cabeça perplexo. Tudo que queria era uma família. Segui Deus toda a minha vida. Minha oração mais constante era pedir uma esposa e filhos. Não entendo. Um empresário que enfrentava um processo judicial que poderia arruiná-lo financeiramente declarou: se houver qualquer tipo de justiça no mundo, vamos ganhar esse processo. Não fiz nada de errado. Entreguei minha empresa a Deus a partir do dia da sua inauguração e me conduzi com integridade desde então. Um profissional aposentado lamentou: Deus achou por bem fazer-me alvo de várias provações. Permaneci fiel a Ele em meio a todas elas. Porque em minha idade sinto-me como um hipócrita? Porque continuo perturbado e desanimado, cheio de dúvidas e odiando a mim mesmo? Vou propor um pensamento radical. Talvez tenhamos entendido tudo errado. A vida cristã talvez não seja sobre fazer o que é certo para ser abençoado. A vida cristã talvez não seja sobre as bênçãos que tanto desejamos, nem sobre o que buscamos tenazmente. Nossa obediência e fidelidade talvez devam ser motivadas por uma razão muito diferente daquela de receber as boas e legítimas bênçãos que experimentamos nesta vida. Nossos pais talvez não devessem ficar tão surpresos quando, depois de anos dedicados na educação dos filhos, um deles resolve sair do armário para anunciar seu estilo de vida homossexual. Um marido amoroso que falhou como todos os maridos falham, mas cumpriu com o seu compromisso de casamento e honrou o melhor possível. Não deveria ficar atônito ao descobrir que sua mulher o deixou por outro homem. A jornada espiritual não é sobre viver como devemos, para que a vida funcione como desejamos. O caminho não é linear. Não se trata de alcançar a maturidade de uma boa autoimagem e desenvolver a energia que fazemos e desenvolver a energia para fazer coisas boas. É preciso descer até o quebrantamento do alto desespero e aprofundar nosso discernimento de quão pobremente amamos em comparação com os padrões trinitarianos. Não é necessário esforçar-se muito para fazer o que é certo, a fim de nos apresentarmos diante de Deus para receber as bênçãos que desejamos. É saber chegar até Ele como somos, honestamente, fazer as coisas certas, por mais que tentemos depois de ouvir o sussurrar do Espírito: bem-vindo, você está em casa, é amado,
terá poder para falar com sua própria voz e ouvir a voz de Deus que se derrama sobre você como um canto cheio de amor. A jornada secular arraiga-se na linearidade, a servidão do controle. Faça isto e aquilo acontece. É assim que as coisas funcionam. Você terá a vida que deseja se viver bem e sabiamente. A jornada espiritual arraiga-se na liberdade da graça. Venha como você está, mesmo temeroso, mas em paz. Depois viva a vida de acordo com o que é certo, porque tem esse privilégio e deseja ser piedoso. As atitudes corretas são o único caminho para uma vida prazerosa. A vida pode prover-nos de ricas bênçãos, ou talvez não. De qualquer modo, você pode conhecer a Deus. O título: Defeitos graves. 3 passagens que representam, segundo creio, toda a mensagem da Escritura. Me persuadiram de que uma compreensão linear da vida cristã tem defeitos graves. Vou listar cada uma com um breve comentário, antes de discutir o seu significado no próximo capítulo. A primeira passagem estabelece a lei da linearidade como a base da vida melhor, das bênçãos de Deus, enquanto resume as condições de um arranjo que Deus efetuou com seus filhos no Antigo Testamento. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as para que prospereis em tudo quando fizerdes. Deuteronômio 29, 9. Na segunda passagem, o escritor nos diz que Deus anulou essa lei da linearidade. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Hebreus 7, 18 e 19. O primeiro acordo de fazer o bem para assegurar as bênçãos de Deus foi substituído por outro. A lei da liberdade foi estabelecida como meio de alcançar uma esperança superior em vez de uma vida melhor. Essa esperança superior é a intimidade com Deus. Em qualquer circunstância ou condição, podemos nos achegar a Deus e extrair dele a nossa identidade. Encontrar a força para perseverar e experimentar a alegria da antecipação, como uma prelibação ocasional do que está para vir. Agora a terceira passagem. Estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, as quais de novo quereis ainda escravizar-nos. Vou ler novamente. Estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Gálatas 4, 3 e 9. O apóstolo Paulo mostra surpresa e confusão ao ver que o povo que tinha a oportunidade de se aproximar de Deus valorizava mais a vida melhor de bênçãos do que a esperança superior de intimidade. Esse mesmo povo se colocava novamente sob pressão de entender o que é certo, a fim de fazer a vida funcionar. Milhares de cristãos estão seguindo Jesus para obter uma vida melhor de bênçãos agora. Pensamos que é nosso direito de nascimento. Estamos fazendo isso de 1000 maneiras, cada uma delas uma variação do antigo caminho do código escrito. O Espírito está convidando cada um de nós para andar por um caminho diferente e embarcar numa jornada radicalmente diferente. Somos chamados para ir como estamos, ousadamente, sem temor, embora nossas almas pareçam às vezes uma fossa enlameada, sem água corrente à vista. Entregamo-nos a Deus para que Ele decida revelar
quão perto já estamos dele em cada circunstância da vida e possa nos atrair ainda mais. Esse é o novo caminho do Espírito. Lembre-se das palavras de Paulo: mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. A pressão acabou. Vamos considerar agora um pouco mais essas 3 passagens-chave. Aqui nós encerramos o capítulo 2. Que Deus te abençoe.